Paz e alegria a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Hoje nós estamos aqui para mais um dia de palestra. Vamos à oração. Querido Mestre Jesus, governador do nosso planeta Terra, estamos aqui agradecidos a Ti, agradecidos aos espíritos que coordenam o trabalho desta casa, por mais um dia de esclarecimento e de consolo através desta doutrina espírita tão maravilhosa, tão consoladora, tão esclarecedora. Agradecemos do fundo dos nossos corações e que possamos ter mais um momento de unificação através de mais um estudo. Que assim seja. Bom, agradecemos a todos e agora vamos a mais uma palestra com um de nossos trabalhadores. Bom dia, queridos irmãos, muita paz. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de todas as quintas de manhã. E hoje, dando sequência aos estudos, continuando o estudo da semana anterior, nós estamos estudando o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E, no caso, vamos estudar os itens 5 a 7, cujo tema é Dai a César o que é de César. E esse item, esse tópico, ele começa com a citação de uma passagem evangélica que nós vamos encontrar nos evangelhos de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, ou de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17, que diz o seguinte: Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Está se referindo a Jesus aqui, enredar Jesus com as palavras dele. Nós precisamos lembrar, contextualizando historicamente, que os fariseus consistiam numa seita religiosa judaica bastante influente à época de Jesus, mas que se caracterizavam pela prática do culto exterior, a preocupação com práticas exteriores, como a questão do dízimo, do jejum e outras práticas assim. Também pelo proselitismo, ou seja, a preocupação em conquistar cada vez mais adeptos, em converter os outros para a sua seita. E tinham uma severidade, uma devoção religiosa, mas que eram apenas aparente, uma mera aparência, porque no fundo o que havia era uma grande hipocrisia da parte deles, porque essa aparente devoção e severidade de princípios religiosos servia para ocultar, na verdade, corrupção, devassidão, muito orgulho e o desejo de poder, de dominação. Não é à toa que Jesus, em diversas ocasiões, procurou combater e desmascarar a hipocrisia dos fariseus, assim como de alguns outros grupos da época. Então, o relato inicia mostrando que esses fariseus, eles se reuniram, se juntaram,
fizeram lá uma combinação para procurar envolver Jesus numa situação difícil, né, complicada, através das próprias palavras de Jesus. Vamos ver como isso aconteceu. Prosseguindo aqui o texto evangélico. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz, ou seja, verdadeiro, honesto, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas, ou seja, mostrando que Jesus, elogiando Jesus como sendo alguém honesto, que não se importava com cargos, títulos de nobreza, posições sociais, cargos políticos. É importante, meus irmãos, esclarecer sobre os herodianos que acompanharam, estavam testemunhando esse fato aqui. Os herodianos, eles constituíam uma seita religiosa e, ao mesmo tempo, um partido político, porque a época de Jesus, dentro, né, do judaísmo, religião e política se misturavam, estavam juntos, não eram coisas separadas, né? E que essa seita, esse partido, é aliado a Herodes, daí herodianos. Herodes, que era o rei dos judeus, o rei de Israel, e que era considerado por eles, por esses seguidores, como o Messias, o ungido de Deus, o ungido por Deus. E havia uma cooperação dos herodianos para com os romanos, eles estavam ali associados. Mas existem alguns pesquisadores também que colocam os herodianos como sendo mensageiros e soldados de Herodes Antipas, que também se encaixa aqui no contexto. Prosseguindo aqui o relato evangélico, olhem só o que eles perguntam a Jesus. Olha a pergunta capciosa. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo, ou seja, o imposto? César, aqui referido, é Tibério Cláudio Nero César, que foi imperador romano dos anos 14 a 37 depois de Cristo. Portanto, imperador de Roma nessa época. E o nome César é um título imperial, na verdade. Tanto que nós temos esse título em diversos imperadores romanos. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, a esperteza, a maldade, Jesus, que enxerga o nosso íntimo, sabe o que vai em nossos pensamentos e sentimentos. Então Jesus, ele sabia a intenção maliciosa, maldosa daqueles que ali o estavam interrogando sobre se deveriam pagar o imposto devido a César, ou seja, ao Império Romano, que era uma prática na época lá, que os judeus pagavam esse imposto. Então Jesus respondeu: hipócritas, por que me tentais? Então, como nós colocamos, essa é uma daquelas situações em que Jesus, ele desmascara a hipocrisia farisaica, procurando combater esse farisaísmo hipócrita. Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo, do imposto. Então Jesus pede uma moeda. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, o denário era uma antiga moeda romana pequena, de prata, e que era de grande circulação na época. Ela valia 10 asses. No caso, o as
era uma moeda de cobre ou de bronze, ou seja, de bem menor valor, né? Então, eles dão essa moeda, o denário, e Jesus pergunta, ao mostrar a moeda, ao apontar a moeda: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. No caso, nessa moeda, no denário, havia a imagem do imperador Tibério, né? E a seguinte inscrição, que estava em latim, né? Mas traduzindo: César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. No caso, Augusto era um antigo título romano que significava majestoso, venerável, e que também foi utilizado por diferentes imperadores romanos. Então, ali nós tínhamos a imagem do imperador romano, César, né, Tibério, e também a inscrição se referindo a ele. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, vejamos a sabedoria da resposta de Jesus. Vamos conversar sobre isso melhor daqui a pouco. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, uma resposta extremamente inteligente, sábia, e deixando-o se retiraram, porque não conseguiram enredá-lo na trama que eles tinham preparado. Não conseguiram fazer com que Jesus caísse em contradição como assim o queriam. E Allan Kardec, ele vem comentar essa passagem, nos trazendo os devidos esclarecimentos. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando, ou seja, detestando, odiando o tributo, o imposto que os romanos lhes impunham, que eles eram obrigados a pagar, haviam feito do pagamento desse tributo, desse imposto, uma questão religiosa. Porque, como falamos, política e religião caminhavam juntas. Numeroso partido se fundara contra o imposto, que eram os chamados zelotes, né? O partido dos zelotes, e que eram liderados por um certo homem chamado Judá. E esse termo zelotes significa zelosos. Como assim zelosos? Zelosos de quê? Né? Zeloso é cuidadoso. Zelosos da lei de Deus. Porque, como nós dissemos, não era apenas um aspecto político, mas também religioso. E nós vamos comentar melhor daqui a pouco. E é interessante dizer que, dentre o colégio apostólico de Jesus, dos 12 apóstolos, nós vamos encontrar, como um dos 12 apóstolos de Jesus, Simão o Zelote, também chamado de Simão o Cananeu. E tanto o termo zelote, que vem do aramaico, quanto o termo cananeu, que vem do grego, significam a mesma coisa: zeloso. Zeloso da lei de Deus, aquele que zela pelo cumprimento, pela preservação da lei de Deus. E Kardec prossegue: o pagamento do imposto constituía, pois, entre eles uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus: é-nos lícito, quer dizer, permitido, pagar ou deixar de pagar a César o tributo?
Então, meus irmãos, esse pagamento do imposto pelos judeus ao imperador romano, a César, né? E que era pagão, porque vamos nos lembrar que enquanto os judeus eles eram monoteístas, acreditavam no Deus único, os romanos eram pagãos e, portanto, politeístas, acreditavam e cultuavam vários deuses. E isso já era motivo de conflito, de bastante conflito entre ambos. Só que quem dominava a época era o Império Romano. Os judeus, eles eram submissos ao domínio, ao poderio do Império Romano. E muitas vezes perseguidos e dificultados nas suas crenças, nas suas práticas religiosas. Então isso era um motivo de conflito grande. E para os judeus, esse pagamento do imposto romano, ele representava uma traição contra Deus. Porque eles não viam em César aquela figura de poder e autoridade. Eles não tinham respeito ao imperador romano, tinham medo pelas consequências de não obedecerem, de não pagarem imposto, não cumprirem as leis, podendo pagar inclusive com a própria vida. Mas Deus é que seria para eles o verdadeiro rei de Israel. E, ao pagar imposto aos romanos, eles estariam traindo a confiança de Deus, do seu verdadeiro rei. Então, era a visão que eles tinham. E justamente por conta disso surgiram os zelotes, né? Que foi esse movimento político-religioso judaico do século I, do século I da era cristã, e que estimulava o povo judeu não apenas a se rebelar contra o Império Romano, mas também a expulsar os romanos de lá, de Israel, da sua terra. Ou seja, era um movimento também de libertação, de emancipação do jugo do domínio do poderio romano. E nós vemos então que esse grupo dos fariseus com os herodianos, que procurou enredar, tramar contra Jesus, eles se mostravam extremamente incomodados com as verdades que Jesus trazia e que poderíamos resumir como um convite à reforma íntima, à transformação moral da criatura. Mas como colocamos anteriormente, eles se caracterizavam pela aparência de santidade. Então não estavam verdadeiramente interessados em se santificarem, vamos dizer assim, ou seja, em se renovarem, se transformarem, se melhorarem. Então, aquela proposta de Jesus de moralização da criatura humana os incomodava e ia mesmo contra os seus interesses pessoais, que eram interesses materiais. Com isso, o que eles fizeram? Buscaram comprometer Jesus, colocando nessa situação delicada que nós vimos aqui na passagem. Porque ao perguntarem se era permitido, lícito, se deveriam pagar ou não o imposto a César, né, o Império Romano, se Jesus dissesse que eles não deveriam pagar o imposto, eles estaria colocando contra si o Império Romano, podendo inclusive ser preso por soldados romanos. Se, por outro lado, Jesus dissesse que eles deveriam pagar o imposto romano, estaria colocando contra si os judeus, sobretudo aqueles participantes desse movimento dos zelotes,
embora não eram só eles, mas os judeus, de uma maneira geral, se incomodavam profundamente com esse imposto. Então, olha a armadilha em que colocaram Jesus. Ou a ira dos romanos, ou a ira dos judeus. Então, nós vemos que esse grupo dos fariseus, com os herodianos, eles só pensaram em si mesmos, numa atitude extremamente egoísta, nos seus próprios interesses, sem se preocuparem com Jesus. Para eles pouco importava se Jesus ia ter que se entender com os romanos ou com os judeus. E trazendo isso para nosso dia a dia, nós vemos que há pessoas que por inveja, por orgulho ou por egoísmo mesmo, ao se incomodarem com alguém, com a atitude, com as ideias de alguém, que muitas vezes se destaca, né, ou que percebe uma certa superioridade naquelas atitudes, naquelas ideias, se incomodam com isso e colocam muitas vezes essa pessoa numa situação embaraçosa e acabam tornando-a o chamado popularmente bode expiatório de determinada situação. Então nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Trazer essa reflexão para nós. E nós, nesse tipo de situação, qual não é a nossa atitude? E em que papel nós estaríamos colocados? Naquele dos algozes, dos que procuram colocar o outro numa situação difícil, numa situação embaraçosa, para assim se beneficiarem ou se sentirem melhores, superiores. Porque se nós, em refletindo, nos identificamos com esse papel, chegamos à conclusão de que muitas vezes, ou em algumas situações, agimos assim, sempre é tempo de mudar, de transformar, de modificar a atitude, de rever esse tipo de ideia, de conceito e mudarmos realmente a nossa conduta, tendo uma conduta mais cristã, uma conduta mais espírita. Agora, se por outro lado nós nos vemos na outra situação daquele que muitas vezes é colocado numa situação difícil por outros para ser responsabilizado por alguma coisa que talvez não tenha feito ou colocado realmente numa situação difícil, numa trama, numa armadilha, também precisamos pensar sobre as nossas atitudes, porque Jesus, ele era bom, mas não era bobo. Ele mostrou claramente que ele sabia a intenção ali e, de uma forma muito sábia, saiu daquela situação difícil, conseguiu desfazer e sair daquela armadilha. Então, o fato de nós procurarmos sermos bons como devemos ser, o Espiritismo nos convida à prática incessante do bem, isso não significa que nós devemos colocar uma venda nos olhos e não percebermos em determinadas situações a malícia do outro. Infelizmente, a atitude maldosa do outro para conosco. E precisamos estar atentos a isso, como o dizer do próprio Evangelho, ser mansos como cordeiro, mas prudente como a serpente. Termos a prudência
termos a cautela. É claro que o Evangelho nos convida a não pagarmos o mal com o mal, não retribuirmos o mal com o mal, mas sim com o bem. Mas sem nos deixarmos prejudicar por esse tipo de situação em que talvez em determinado momento queiram nos colocar. E Kardec prossegue. Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar, ou seja, atiçar, estimular contra ele, contra Jesus, a autoridade romana ou os judeus dissidentes, quer dizer, divergentes, discordantes, os chamados zelotes, né? Como nós já comentamos agora. Então, uma coisa ou outra. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, convidando-os a uma reflexão das suas obrigações, dos seus deveres para com a justiça humana e as leis humanas e para com a justiça divina e as leis divinas. E esse é o convite que o Mestre nos faz, nos coloca. E depois desse item, desse parágrafo, nós somos convidados a ver na introdução aqui do Evangelho segundo o Espiritismo o artigo intitulado Publicanos. E por quê? Porque quem eram os publicanos? Os publicanos eram justamente os cobradores de impostos. Aqueles responsáveis pela cobrança e coleta dos impostos para o Império Romano. E justamente por exercerem essa função, eles eram desprezados pelos demais judeus, porque eles também eram judeus, mas eram desprezados pelos demais judeus, eram tidos como pecadores. Inclusive, as pessoas que se relacionassem com eles, se aproximassem deles, eram mal vistas na sociedade judaica à época. Havia um preconceito muito grande. E é interessante que nós vamos encontrar também no Colégio Apostólico, como um dos 12 apóstolos de Jesus, Levi Mateus, que ficou mais conhecido como Mateus, que também é um dos 4 evangelistas, né? Temos o Evangelho de Mateus, que inclusive é um dos evangelhos que narra essa passagem que estamos conversando hoje. E ele era publicano, era cobrador de impostos. Nós vemos aí que interessante a atitude de Jesus de convidar para o seu trabalho apostólico e colocando no mesmo grupo 2 pessoas que seriam muito diferentes, por assim dizer. Porque nós temos Simão Zelote e Levi Mateus, o publicano. Então, ao mesmo tempo convivendo e trabalhando junto, alguém que era cobrador de impostos, né, até seguir lá Jesus, e alguém que era de um grupo totalmente contra a cobrança de impostos. Jesus como que nos mostra aí a importância de se aprender a conviver com as diferenças e do respeito a essas diferenças, o que infelizmente nós muitas vezes não vemos na nossa sociedade atual. No item 7, Kardec continua a explicação. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral,
resumido sob forma prática e usual e deduzido, concluído de uma circunstância particular. Então, Jesus fazia muito isso. Ele aproveitava uma determinada situação específica para dali deixar o ensinamento geral, amplo, que não se limitava apenas àquela situação, àquele momento, mas algo muito maior, que é o caso dessa passagem. Esse princípio geral que Jesus quis nos mostrar, essa lição maior, é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder, ou seja, agir para com os outros, como queiramos que os outros procedam, ou seja, hajam para conosco. Então, nós temos aí, através dessa passagem, desse fato, por detrás dele essa lição do fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem e que é, por assim dizer, a regra áurea de ouro do Evangelho de Jesus, nos convidando ao exercício da empatia. Ou seja, desenvolvermos cada vez mais a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, que foi justamente o que os fariseus e herodianos não fizeram, não demonstrando amor ao próximo, no caso aí a Jesus. Não é à toa que esse ensinamento está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo. E continua o nosso codificador. Ele condena, Jesus, e com esse ensinamento, condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, ou seja, a outra pessoa. Toda postergação, quer dizer, adiamento, de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Porque, afinal de contas, meus irmãos, a justiça, ela pressupõe o respeito a direitos e deveres no exercício da cidadania e a igualdade de tratamento. Todos devem ser iguais perante a lei. Esse é o princípio de justiça. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, quando Jesus nos diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos convida a conciliarmos justamente a parte de César, os interesses humanos, as leis humanas, e a parte de Deus, os interesses divinos, as leis divinas. Então, a parte de César, nós poderíamos entender como cumprimento das leis humanas, das mais variadas formas, trazendo alguns exemplos do nosso dia a dia. O pagamento das nossas contas, precisamos pagar as contas. Taxas, impostos, mesmo muitas vezes, assim como lá os judeus, nos sentindo, às vezes, contrariados em relação a isso. Muitas vezes achando que pagamos muitos impostos, mas eles precisam ser pagos. Podemos sim reivindicar, claro, os nossos direitos, como cidadãos que somos, mas sem deixar de cumprir os nossos deveres. O respeito às leis de trânsito, que também é fundamental. O respeito aos direitos autorais, seja na utilização de um livro, de uma imagem, de uma música, enfim.
e por aí vai. De um texto ou algo na internet. O não adquirir produtos piratas. E quando a gente fala de produtos, não só de objetos materiais, mas também no aspecto cultural, justamente do filme, da música, a questão da energia elétrica, do gato, né, do popularmente chamado de gato. E hoje em dia existe, infelizmente, também o gato net, né, quer dizer, a questão da internet que, na verdade, é desviada de outras pessoas e que acabam injustamente pagando essa conta a mais que o outro faz, né? O uso a mais. Um outro aspecto, também um outro exemplo, o cumprir a carga horária de trabalho e também as obrigações profissionais decorrentes da profissão, do trabalho, ter ética profissional, devolver o que se pegou emprestado, né? Seja algum objeto ou o que quer que seja. E também devolver aquilo que se encontrou. Às vezes a gente encontra alguma coisa em algum lugar, não só dinheiro, mas alguma outra coisa, e sem a preocupação, às vezes, de tentar encontrar o dono, ver se tem alguma informação ali sobre quem seja, enfim, né? A questão, quando a gente fala em devolver também, a gente lembra daquele troco que às vezes a gente recebe a mais num determinado estabelecimento comercial e a honestidade nos pede, para não dizer nos exige, que devolvamos aquilo que não nos é devido. Porque Jesus ensina que a cada um aquilo que lhe é devido. Lembramos também, estamos nos aproximando aí, esse ano é um ano eleitoral, então a questão do voto, que é uma outra forma de exercício da cidadania, do cumprimento de um dever nosso como cidadãos para com a sociedade, o voto consciente. Temos também a questão do combate, né? Trazendo mais ainda para a atualidade, né? Esses deveres nossos para com a sociedade, né? Nossos deveres sociais, a questão do combate ao racismo, à homofobia, a questão da violência doméstica contra a mulher, sobretudo, enfim, também são formas de fazermos a parte de César, de darmos a César o que é de César. E nessa situação que estamos vivendo de pandemia do coronavírus, poderíamos citar ainda o cumprimento das normas e orientações de isolamento social, uso de máscara e todas aquelas orientações constantemente veiculadas na mídia, dadas pelos órgãos de saúde, pelas autoridades competentes. Também são a parte de César. Enfim, a parte de César realmente é esse cumprimento de todos os nossos deveres sociais, assim como, claro, a reivindicação dos nossos direitos. E a parte de Deus, para que a gente possa fechar. Porque a César o que é de César, mas às vezes a gente esquece da outra parte. A Deus o que é de Deus. E a parte de Deus pressupõe justamente o cumprimento das leis divinas e que vão além do mero cumprimento de deveres religiosos, para que não caiamos no farisaísmo das práticas exteriores, mas sim pressupõe e abrange, sobretudo, a vivência do amor ao próximo,
da prática da caridade, pois a caridade nada mais é do que o amor em ação, em movimento, da prática do bem sempre que tivermos oportunidade. E é importante ainda, meus irmãos, salientarmos, precisamos estar atentos para o seguinte, que nem todo ato legal é também moral. Porque nós estamos num estágio evolutivo em que as leis humanas, as leis que regem a nossa sociedade, nem sempre estão de acordo com as leis divinas, com as leis morais. Dia chegará em que estaremos nesse nível evolutivo, em que, na verdade, as leis humanas e as leis divinas serão uma só e a mesma coisa. Mas até lá nós precisamos estar atentos a essa questão, a essa diferença entre aquilo que é legal, ou seja, que está previsto nas leis humanas, mas que muitas vezes não é moral, ou seja, não está de acordo com as leis divinas. E para encerrarmos esse nosso estudo, nós queremos deixar aqui a reflexão encontrada neste livro, Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, por diversos autores, numa mensagem do espírito Caibar Schutel, intitulada Cristo e César, em que destacamos os seguintes trechos. Sem fantasias ou superstições tendentes ao fanatismo cego, não mais vale para o espírita deixar-se absorver inteiramente por um emprego humano, por uma profissão digna, por uma posição social ou por uma liderança de vantagens terra a terra, conquanto respeitáveis. Acima de quaisquer circunstâncias transitórias entre os homens, prevalece para ele a inadiável necessidade de melhorar-se intimamente, atento à vida real que o espera no futuro, que é a vida espiritual. O espírita não menosprezará a execução de suas obrigações na sociedade, perante o reduto doméstico e à frente das lides profissionais, que aceitará naturalmente como graves pontos de honra, tanto quanto não esbanjará talentos e responsabilidades que lhe foram situados nas mãos. Entretanto, não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos outros exclusivamente nisso. É encontrar o ponto de equilíbrio. Alcançará a visão para o mais alto, buscará elevados objetivos mais além, demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima onde estiver. Precisamos adquirir a consciência de que somos espíritos imortais. A nossa essência espiritual e os nossos verdadeiros valores são os valores morais. Manejando embora os instrumentos de ação que o mundo lhe confia, o espírita é chamado a viver com o Cristo, pelo Cristo e por Cristo, no roteiro do amor puro. Relembremos que Jesus nos recomendou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que o lícito e necessário. Portanto, espíritas irmãos, doemos a César, personificado nas exigências passageiras do mundo, o respeito e a colaboração digna a que estamos debitados pela própria natureza, mas sob qualquer roupagem exterior com que nos caracterize, saibamos viver para o Cristo, a fim de que estejamos efetivamente na construção do reino de Deus. E assim sendo, meus irmãos, fechemos os olhos, elevando o pensamento a Jesus, assim dizendo:
Divino e amado Mestre Jesus, te rendemos graças, Senhor, por mais essa lição bendita do Teu Evangelho, tão reflexiva, tão esclarecedora, Senhor, nos convidando à moralização e à espiritualização de nossas atitudes. Dai-nos forças, Senhor, para que possamos promover a necessária reforma íntima, a fim de que estejamos contigo, Jesus, tanto quanto estás conosco. Assim seja. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te ago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração.